Então aqui nós temos textos que comprovam que os espíritos malignos ou espírito imundo que Jesus expulsava, que esses espíritos eram anjos caídos. Como que você prova isso? Aqui em 2 Pedro 2,4 diz assim: Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais, tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo, de igual modo, ele não poupou o mundo antigo quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as cinzas, tornando-as exemplo do que sucederá aos que vivem praticando o mal. Aí ele vai falando também da história de Jó, de Ló, né? História de Ló. Então, esse castigo que a gente vê aqui, que se Deus não poupou eles, né, aqueles ímpios, não vai poupar também o homem. Mas o texto em questão que eu quero abordar é que está falando de anjos que caíram. Se a gente ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a gente vai ver que o primeiro relato de maldade que existe na Bíblia é através daquela serpente que a Bíblia diz que o dragão do Apocalipse é a antiga serpente lá de Gênesis 3. Então ela é quem engana Eva, tá? E Paulo cita, né, que Eva foi enganada e não o homem e tal, quando ele fala sobre a permissão das mulheres, que as mulheres não tinham permissão de falar na igreja, né, naquela época, e usa esse argumento de que Eva que foi enganada e não o homem. Então a serpente faz o papel de enganadora. Ali o primeiro ato de maldade que você percebe é do engano. A Bíblia diz que Satanás é homicida desde o princípio. E lá em Apocalipse diz que o dragão com a sua cauda arrastou 1/3 das estrelas. Então a Bíblia já começa a desenrolar, né, questões espirituais. Ela está falando de anjos que deixaram a sua verdadeira morada, né? Quando eles foram criados, não foram criados ruins, eles foram criados seres angelicais, mas que depois eles se contaminaram e acabaram vindo a serem expulsos, né? Então Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno. Quando você lê lá em Apocalipse o Lago de Fogo, diz que ele foi preparado para Satanás e seus anjos. Está falando nitidamente disso daqui. E também aqueles que não estiverem inscritos no livro da vida também vão ser lançados para dentro desse lago. Tá? Diz também que lá haverá choro e ranger de dentes e não serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Tá? Essa é a narrativa do texto lá. Então o lago de fogo e enxofre que foi preparado para Satanás e seus anjos vai estar a besta, o falso profeta, os que não estiverem no livro da vida, vão ser tudo lançado lá. E então você percebe que aqueles espíritos imundos que Jesus encontra, não existe outro relato de outros espíritos a não ser da queda desses anjos. E quando Jesus fala, eu vi Satanás cair do céu como relâmpago, quando ele foi precipitado do céu, ele arrastou com ele todos aqueles que o seguiram. Tá? Então, se você for estudando a Bíblia, você vai entender que Satanás era um ser também bom, porque Deus faz tudo bom. A Bíblia diz que Deus é luz e não existe nele treva nenhuma. Mas diz que ele foi homicida desde o princípio. Então ele se rebela, né? E em toda a Bíblia você percebe que quem está em rebelião contra Deus é esse sistema maligno. Tá? Não existe um outro sistema que você encontre na Bíblia que tenha uma fonte que possa dizer assim, não, isso aqui são almas de pessoas ruins. Não, porque essa luta é antes da criação do mundo, antes da criação das pessoas. Não existiam outros seres, não existiam almas, não existiam nada, não existia nada. E ali tem uma figura personalizada de uma serpente, né? E essa serpente, ela traz consigo um engano. Ali só tinha a serpente, Eva e Adão. E ali você vê o primeiro engano partindo de quem? Da serpente, estragando os planos de Deus. Tá?
E aí a Bíblia fala, Satanás é o príncipe desse século. Aí Jesus no livro de Lucas fala algumas palavras bem detalhadas, e depois ele entra numa questão espiritual que é do que eu estava falando. Ele começa aqui, estando Jesus a observar os ricos lançando suas ofertas e tal, viu certa viúva, né, que lançou pequenas moedas, e ali os ensinamentos vão vindo assim, né? E ali Jesus fala de oferta, né? Que todos os ricos davam o que sobrava e aquela viúva deu tudo o que possuía. Depois ele começa um outro assunto, porque a cronologia do que está sendo escrito aqui não está numa ordem, tá? O Lucas, ele não foi discípulo de Jesus, ele foi um apóstolo médico que seguia Paulo, que tinha os relatos dos evangelhos já de Mateus, João, né? João Marcos, também que não foi um discípulo, né? Então, dizem que as evidências a comprovação de que Lucas escreve uma coisa verdadeira é porque Lucas era um historiador e todas as localizações e autoridades citadas por Lucas, elas estão todas precisamente confirmadas pelos historiadores de hoje. Tá? Inclusive existe a história de um ateu que tentou procurar um erro para poder falar que Lucas estava mentindo, e ele citou todas as autoridades e regiões da época. Ele era um exímio historiador, um cara que realmente tinha uma precisão detalhada das coisas. Então, para quem é historiador, sabe que não tinha como um cara tão eloquente estar mentindo, porque ele relata várias e várias cidades, várias e várias autoridades daquela época. Isso que dá consistência nas coisas que Lucas fala. Então, ali começa os sinais do fim do tempo. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras de dádio. Então Jesus disse, vede essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E isso aconteceu em 69 depois de Cristo, quando os judeus se rebelam e o templo é destruído, né? O templo é destruído. Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isso? E que sinais haverá quando essas coisas estiverem para se cumprir? Que sinais haverá quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele, vede que não sejais enganados. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Ou seja, vai vir muita gente em nome de Jesus, querendo que as pessoas sigam, né, nesse caminho. Possivelmente para uma batalha, né? Porque aqui Jesus está relatando para o povo dele ali, o povo judeu, né? E eles esperam um Messias, possivelmente guerreiro. Então, possivelmente, o que vai acontecer ali é que alguém vai se identificar com o Messias, vão vir muitas pessoas assim, para arrastar essas pessoas para um caminho errado. E esse caminho, com certeza, de morte. Né? E essas pessoas vão tentar, de alguma forma... Eu não sei se quando o anticristo surgirá pessoas dizendo que são o verdadeiro Messias e vão tentar lutar contra esse sistema do anticristo e vão morrer acreditando que aquele Messias ia dar a vitória, né? Eu não sei como é que será essa situação. Então Jesus, não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvis falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias, fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Olha, quem dá testemunho de Cristo aqui na Terra é o cristão. Então, nessa perseguição, a gente tem que precisar que se trata de... Tem judeus messiânicos também, tá? Vão vos entregar às sinagogas. Tem que ver a tradução de sinagoga,
que é a tradução aqui em grego, né? No Novo Testamento, a Assembleia de Homens, se está relacionado à igreja ou se de fato é a questão mesmo, porque é por causa do nome de Jesus que vão ser perseguidos, né? E ali é interessante que vai haver grandes terremotos, epidemias e também grandes sinais no céu, coisas espantosas, que a gente não sabe o que é, e grandes sinais no céu. Ou seja, eu acho que Deus vai mostrar evidências, não como a gente vê hoje, essas bobeiras que a gente vê, uma mancha no sol, que a gente sabe que acontece isso sempre, vão ser evidências mesmo que vão, como servindo de alerta, né? Olha, fiquem atentos, porque Deus, como se fosse uma forma de Deus ajudar as pessoas a compreenderem aquela época, ou essa época que nós estamos vivendo, né? E isso é tipo assim, esse desencadear dessas coisas, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas, né, que a gente não sabe o que significa, e os sinais, toda essa junção dessas coisas, elas vão deixar a pessoa bem certa do que está acontecendo. Por quê? Quando tiver a questão da marca da besta, vai se exigir adoração, né? Então a pessoa vai ter que negar o seu Deus. Tem que ser uma adoração verdadeira. Então a pessoa possivelmente vai negar o seu Deus. Negar a Jesus, a pessoa vai saber que está perdida. Então ela, em todo momento, ela vai saber que tem que aceitar a morte, tá? Confiando na vida eterna. Vai ter que aceitar que chegou o momento, né, em que a Bíblia toda, não como um momento lá dos judeus, vai ser totalmente diferente, porque quando os judeus eles viram que Jesus era o Messias, mas não o confessavam com medo de perder a sua posição na sinagoga, a coisa para eles não foi tão ruim, porque muitos membros da sinagoga já eram velhos, né? Então, possivelmente, eles morreram antes da revolta lá que acontece lá na frente dos anos 70 depois de Cristo, né? 69 depois de Cristo. Então, para eles ficaram naquela posição, viveram. Agora, não sei se salvos foram, não sabemos. Mas que eles negaram o Messias, não teve uma consequência tão drástica como vai haver para quem aceitar a marca da besta. Eu tenho certeza que as pessoas vão saber exatamente do que se trata. As pessoas que estiverem nessa época vão saber exatamente, porque vai ter gente falando isso, e as pessoas vão estar buscando na Bíblia e vão estar vendo, cara, realmente isso aqui, cara, nunca aconteceu, vai ser coisa tão surpreendente, que você vai ver o mundo em caos, você vai ver que, cara, não tem como não ser o Apocalipse, tá? Porque não vai ser uma coisa regional, vai ser uma coisa mundial. E esses sinais no céu devem ser coisas muito terríveis. De repente, colisões de planetas, colisões de luas, tá? Coisas tão terríveis que já vai dar a ideia de que o mundo está para ser consumido, tá? Então, não vai ser uma coisa... Deus vai estar alertando a humanidade, tá? Antes, porém, dentre as coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, vos à sinagoga, e aos cárceres, quer dizer, uns vão ser entregues à sinagoga, outros vão ser presos, levados à presença de reis, governadores, por causa do meu nome. Né? Na época de Paulo, as famílias estavam sendo lançadas na cova dos leões, outros cerrados ao meio. Né? Isso vos acontecerá para que deis testemunho. Ou seja, as pessoas vão dar testemunho para os ímpios de que o fim chegou. Muita gente deve dizer antes de morrer ou antes de ser preso: estamos vivendo no Apocalipse, acordem. Essas coisas estão escritas no livro, sabe? Muitas pessoas devem. Isso vai ser para dar testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de que não vos preocupeis com o que haveis de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria, para que não poderão resistir nem contradizer todos quanto se vos opuserem. Olha o que está acontecendo aqui. Vai haver um momento em que Deus vai dar a sabedoria na hora. A pessoa não precisa ficar preocupada, eu não sei falar. Ela vai receber de Deus, como se fosse um revestimento de dom, que ela vai poder ser capacitada a convencê-los de que estamos nessa época. Tá?
não poderão resistir, né? Que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Ninguém vai conseguir se opor, porque as coisas vão ser tão absurdas que, cara, não vai ter como as pessoas falarem assim, cara, isso não é verdade, esses caras estão pregando a mentira. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão algum dentre vós. É o que acontecia nas épocas antigas. Quem ocultava, escondia, ficava com medo de morrer, então acabava entregando as pessoas da própria família para poder se livrar ou para poder ganhar algum benefício, né? Tipo, o cara chega aqui, ó, tem alguém na tua família? A pessoa com medo entregava, né? Com medo de morrer. Eu te poupo, mas você tem que entregar. Aí a pessoa entregava. De todos seríeis odiado por causa do meu nome. Será que isso é uma profecia em relação ao povo de Israel? Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Aqui, então, a gente entende que vai haver uma proteção, né? Uma proteção, não se perderá um só fio de vossa cabeça. Vai haver uma proteção para quem está testemunhando ali, tá? Ou seja, não vai ser permitido fazer nenhum mal, é o que eu entendo aqui. E na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem no campo, não entrem nela, né? Na cidade. Porque esses dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naquele dia, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. A gente tem que lembrar também que muitas coisas aconteceram dessa época que Jesus está falando isso até os dias de hoje. Em Israel aconteceram muitas coisas, tá? O imperador Adriano, a guerra de 5 nações islâmicas contra Israel, muitas coisas aconteceram. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Cara, isso aqui não aconteceu ainda. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. A gente sabe que a lua ela controla as questões das marés, então possivelmente a lua vai ser abalada aqui. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. As pessoas vão ficar perplexas com a subida do mar de uma forma extraordinária, como nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então, os homens vão ficar apavorados e passando mal, né? Só em saber o que vai acontecer com esse universo, né? Com as coisas que sobrevirão ao mundo. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Aqui você entende que aí é o fim. Que é a vinda de Cristo. Quando ele vier, ninguém vai ter dúvida, né? Porque ele vai vir numa nuvem com poder e grande glória. Ou seja, os anjos do céu vão estar junto com ele, tá? Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Quem estiver na fé vai estar feliz, porque esse mundo, esse caos desse mundo vai ter fim e a gente vai ter uma vida eterna muito melhor que essa aqui. Ainda lhe propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis
por vós mesmo que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, sabereis que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Então, você sabe que essas palhaçadas de arma nuclear não vai acontecer. Se explodir uma arma nuclear, vai ser numa localização. Ela não vai acabar com o mundo, porque Deus não deixa. Isso tudo é uma palhaçada deles para gastar dinheiro do povo. Acautelai-vos por vós mesmo, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então, como a parábola do semeador, a semente que cai entre os espinhos sufocam, diz que os cuidados do mundo, as fascinações da riqueza e as demais cobiças sufocam o poder de Deus dentro da pessoa, a palavra. Então, as preocupações desse mundo, né? Às vezes a pessoa esquece a Deus e começa a ficar... Esquece que esse mundo é provisório, né? Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Então é uma coisa global. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que tem... Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que possas escapar de todas essas coisas que tem de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. A oração aqui, né? E a vigiar e orar, né? Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saindo ia pousar no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo a fim de ouvi-lo. Hoje em dia ninguém quer nem ir para a igreja, né? Aí, a passagem que eu estava falando antes, do valente, né? Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Sobrevindo outro mais valente do que ele, o vence, tira-lhe toda a armadura que confiava e reparte seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. E ele começa a falar de questões espirituais, tá? Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso e não achando, diz, tornarei para minha casa de onde sair. E chegando a achar varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, né? Habitam ali aonde? Na casa que ele entrou, dentro da pessoa, né? Na vida da pessoa. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Entendeu? Então você percebe que Jesus está falando de uma luta espiritual, está falando de espírito imundo, né? Que ele sai do homem, mas ele não acha um repouso. O lugar de morada dele é ruim. Então ele precisa do corpo para poder dar uma respirada, né? Viver através do corpo, sei lá, se sente prazer em estar possuindo as pessoas. Então ele acha a casa o quê? Varrida e adornada. Quer dizer, é uma morada boa para ficar. Ele acha um lugar limpo. Varrido e adornado é um lugar limpo. Ou seja, o lugar que ele estava era sujo. Ele entra num lugar limpo, um lugar arrumado, e ele entra para fazer bagunça. E ele traz consigo 7 espíritos piores. Entrando, habitam ali. O último estado desse homem é pior do que o primeiro. Ou seja, ele acaba fazendo suas maldades na vida dessa pessoa, usando a vida dessa pessoa, entendeu? Então, não tem como contrapor isso daqui, cara. Não tem como contrapor, porque é bem óbvio, é bem nítido, em todo momento, questões de possessão bíblica. Lucas 13:10, a mulher encurvada tinha um espírito de enfermidade, causando a encurvatura dela. O jovem que o demônio jogava na água e no fogo, eles não pararam de atormentar. E o nome de Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele funciona. Essas revelações bíblicas, a partir da revelação de Cristo, foi para que os sinais seguissem aos que creem. Marcos 16, né? Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Tá? Então, em todo tempo, você chega hoje em dia, tem gente que não acredita nisso. Você tem os ateus e você tem os judeus. Os judeus não acreditam no Novo Testamento. Até porque nenhum judeu vai querer ver Jesus falando na cara deles, né, dos ancestrais deles, dos antigos, que Deus preferiu curar Naamã, que era o leproso da Síria, que era inimigo de Israel, do que curar as leprosos que existiam aos milhares de Israel, na época do profeta Elias. Da mesma forma, na época do profeta Eliseu, Deus não enviou a nenhum
a nenhuma viúva o profeta para ajudar. Enviou para a viúva de Sarepta. Então Deus começou a fazer curas fora da sua nação. Tá? Então quando uma nação é rebelde, ela pode ser até a nação escolhida por Deus, mas se ela estiver em rebeldia, acabou, Deus começa a fazer o bem fora. Por isso que nessa guerra de hoje a gente não pode dizer assim, não, Israel está com a razão. Israel tem ali o arcanjo Miguel, né? Que é um arcanjo, é um anjo poderoso que guarda Israel por conta das profecias. Agora, Israel tomou um sacode a vida toda, bateu também, mas levou muita coça. A vida toda foram espalhados pelo mundo e hoje você percebe que... Olha que coisa interessante. Israel dá ordem, jogaram aviões com panfleto para que o povo da Palestina saísse se não me engano, do norte da faixa de Gaza. Só que quem governa a faixa de Gaza é o Hamas, tá? Então, tipo assim, imagina se você tá aqui no Brasil, eu tô aqui no meu bairro, e falo assim, ó, você vai pro bairro tal. Só que quem tá no exército com as armas não vai deixar eu sair daqui. O que vai acontecer? Eu vou ficar aqui. Ah, os caras estão jogando bomba. A gente avisou pra vocês saírem daí. Sai de baixo que a gente vai jogar bomba. Então, tipo assim, olha que coisa ridícula. Eles não querem entrar a pé para fazer o levantamento, porque eles entrando, os palestinos que aparecerem na frente vai ter que levar para averiguação e tirar dali, para não morrerem. Eles não vão fazer isso. Eles vão passar por cima de tudo, mano. Quem tiver na frente vai acabá-la. Então a coisa vai desandar. Muitas pessoas sofrendo, e nisso crianças, mulheres, idosos, sabe? Tô falando assim das pessoas grávidas, entende? Então, cara, que coisa absurda. Se a ONU não tivesse interferindo ali, entendeu? Aí eu te falo, nessas horas Deus vai estar do lado do aflito ou vai estar do lado de quem é o suposto povo dele? Se não tiver fazendo a vontade de Deus, mano, a incircuncisão se torna circuncisão. Quem tiver fazendo a vontade de Deus, mesmo que esteja seguindo outra religião, esse sim é aceito. Então, mas Israel é de Deus. É de Deus se estiver praticando boas obras. Você tem liberação de drogas em Israel, da maconha, você tem a liberação do aborto, você tem uma série de coisas lá que acontece em Israel que ela não preservou a como era antes, não se preservou.